Livro do Evangelho de João, capítulo 16, verso 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vai? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu vos enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podereis suportar agora. Livro do apóstolo João. Evangelho de João. Jesus revela o Espírito Santo aos discípulos, dizendo que necessário é que ele vá para o Pai. Porque se ele não for, o Espírito Santo não virá. Porque é necessário que ele vá para o Pai, porque assim ele enviaria o Espírito Santo, para que, aonde nós estivéssemos, o Espírito Santo estivesse também. Ele disse: eu enviarei o Consolador, e o Consolador fará vós conhecer toda a verdade. Ele disse que o Consolador, ele vinha convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo, o Consolador, que nos consola, que nos dá consolo, que nos dá descanso e sossego. Somente o Espírito Santo, o Consolador, ele convence o mundo, convence a humanidade do seu estado miserável, de culpa, de pecado, de condenação. O Espírito Santo convence o estado do homem de pecador. Ele disse: somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado. Por isso, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo dos seus pecados. Quando o Consolador vier, ele vai fazer você compreender a justiça, porque eu fiz-vos justiça, e então eu não terei mais no meio de vós, mas vós sois o meu representante na terra, a justiça de Deus operando através de vós. Jesus estava dizendo isso, que a sua justiça estaria em nós, que nós fomos justificados por ele. E agora, uma vez justificado por ele, a nossa culpa foi paga, a dívida foi paga. E agora nós pertencemos a ele, e que agora a sua justiça está em nós, porque ele nos justificou. Ele pagou a culpa, e então a sua justiça está em nós. Nós estamos justificados, sem culpa, sem condenação. Porque Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a justiça do Senhor vai ser revelado ao coração dos homens pecadores. Uma vez que eles serem convencidos pelo Espírito Santo do seu estado miserável de pecado, que necessitam
da salvação, que Jesus morreu para aqueles que hão de crer no seu nome. Porque ele disse de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, ele já está condenado. Ele não será condenado, ele está condenado. Por quê? Porque não creu no nome de Jesus, porque não creu no único nome salvador do mundo. Ele rejeitou a salvação. Então, se ele rejeitou Jesus, que é a salvação, em nenhum outro há salvação. Então não há salvação para ele. Então não precisa ele entrar em julgamento para ser condenado. Ele já está condenado porque já rejeitou a salvação. Já está condenado. E ele disse que o Espírito Santo, ele faria nos conhecer isso. O estado miserável do pecado do homem e também da justiça, porque ele ia para o Pai e nós não veríamos ele, mas nós seria a sua própria justiça na terra. A justiça de Cristo, a imitação de Cristo, a imagem de Cristo, praticando as suas obras e tendo a sua representação, o seu nome, levando as nações, embaixador de Cristo, representante de Deus na terra. Ele disse que nós seria a sua justiça. Somos a justiça do Eterno. Jesus nos justificou e nos fez santo, nos fez justo pelo seu sangue na cruz do Calvário. E ele diz que o Espírito Santo convenceria os homens do pecado, convenceria da justiça, convenceria o homem da justiça, porque o homem entenderia que a justiça do homem é trapo de imundícia. A justiça que o homem tenta apresentar é imundícia, porque a sua justiça não pode lhe justificar, muito menos lhe salvar. Então o homem entenderia que a sua justiça não vale nada, mas somos justificados por Jesus, que morreu em nosso lugar, pagou a dívida. Então nós temos a consciência que somos justos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado, tirou o pecado do mundo. E também o Espírito Santo o convenceria do juízo eterno, do juízo de Deus. E ele disse, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo já está julgado. Ele já está julgado. E nós teria a consciência de que o inimigo já está condenado. Ele já foi julgado. Não passará mais por julgamento. Ele já foi julgado. Então nós temos a consciência do juízo perfeito de Deus. O juízo perfeito ao nosso respeito. Juízo que será também derramado sobre todos os rebeldes da terra, sobre todos aqueles que praticam as obras do diabo. Ele disse, Satanás é o pai da mentira. Quem mente é filho do diabo. Quem pratica as obras da carne é inimigo de Deus, sendo assim filho do diabo. Então, o Espírito Santo está nos trazendo a revelação, a convicção, a certeza, está nos conscientizando. O Espírito Santo está nos convencendo que aqueles que praticam as obras do diabo serão enquadrados também no juízo que ele será enquadrado.
Aqueles que praticam a obra do diabo também serão condenados junto com ele, que não se arrependerem. Aqueles que não se arrependerem serão condenados, passarão pelo juízo. E ele disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aquele que tem misericórdia do seu próximo, Deus também terá misericórdia dele. Mas aquele que não tem misericórdia, Deus não tem misericórdia dele. E no dia do juízo, ele vai passar por condenação, porque já está julgado também. Porque também já está julgado. Não obedece à vontade de Deus, também não crê no nome de Jesus para a salvação, fazendo as práticas do pecado para amontoar a ira de Deus sobre ele. A palavra de Deus diz que o passado nunca é comparado com o presente, porque o passado já passou. O apóstolo Paulo diz que esquecemos das coisas que para trás fica e avançando para as coisas que diante de nós está, avançando para cima, no conhecimento da glória do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então nunca devemos dizer que o passado foi melhor do que hoje, porque se alguém tivesse sabedoria para compreender o passado, o presente e o futuro, nunca diria isso. Nunca perguntaria por que o passado foi melhor do que os dias de hoje. Nunca o passado foi melhor. Nunca você viveu como você está vivendo hoje. Jamais o seu passado é superior ao seu presente. Porque no seu presente você tem o poder, você tem a autoridade para mudar o seu futuro. O passado e o presente e o futuro estão acoplados. Eles estão juntos. Eles estão juntos. Passado e presente e futuro. Está na vida do homem. Então, por que existe isso? Por causa do tempo. Por causa do tempo. Porque há algo chamado tempo que Deus criou para que existisse o passado e o presente e o futuro. Mas Deus está acima do tempo. Quem rege a vida dos homens é o tempo. Os homens correm para lá e para cá, debaixo da velocidade do tempo, pelos segundos, minutos, horas, dias, semanas e meses e anos, eles continuam correndo, porque o tempo não para. E eles têm que correr conforme o tempo. Os homens têm que viver conforme o tempo. E tudo que está debaixo do tempo passa. O que é presente hoje, amanhã é passado. E o que vai ser futuro amanhã, foi presente hoje. Então, Deus está acima do tempo. Deus está acima dos anos, dos meses, das semanas, dos dias, das horas e dos minutos, dos segundos. Deus está acima disso. O relógio da humanidade é o Sol. O Sol percorre a sua volta em volta da Terra. Então, o homem, ele é regido pelo Sol, porque o Sol marca o tempo. O Sol marca os giros que ele dá para levar os segundos, os minutos, os dias, meses e anos. Mas Deus, ele está acima do tempo. O tempo não serve para Deus.
Deus está na eternidade. Na eternidade não existe tempo. Não existe tempo na eternidade. Deus está acima de tudo. A eternidade não tem fim. Na eternidade não tem pressa. Não tem cansaço. O Senhor não se cansa. O Eterno não se cansa, o Eterno não se fadiga. Debaixo do tempo, os homens envelhecem, as coisas se corrompem, as traças destroem, as ferrugens consomem, existem os ladrões que roubam. Mas Jesus disse que acima do sol, acima do tempo, existe a eternidade, o lugar que foi preparado desde a fundação do mundo, para aqueles que creem no nome do Senhor. Este lugar foi feito para aqueles que amam a vinda do Senhor, aqueles que guardam os seus mandamentos e amam os seus concertos e deleita-se nos seus juízos. Lugar acima do sol, onde não existe a traça, nem a ferrugem e nem ladrões, porque lá não tem tempo. As coisas são eternas, são fixas para sempre. Não há envelhecimento, não há corrupção, não há traça, muito menos ferrugem, e os ladrões não existirão mais. Serão banidos, alive, from the guerra. Biotolkia, polkia, very on the lacy Roano blog, very madagasso de Jeropori fly the sob the fire. Gil sorribly fluids manehawa gaia sopia, by the Christian horolori and the virus beyond the foreign there. Então está posto o passado, o presente e o futuro. O passado, ele foi presente. E o futuro, ele foi presente e passado, e continua sendo presente. Ninguém está presente no passado, mas os que estiverem no futuro estarão presentes na data do futuro, na época do futuro. Porque hoje é o futuro de 1 ano atrás, de 10 anos atrás, de 20, 50 anos atrás, foi presente. 50 anos atrás era a era do presente. Então quem olhava 50 anos para frente achava que 50 anos, 30 anos seria um futuro. Seria o futuro.